Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, um programa onde nós debatemos a questão da mobilidade nas grandes cidades, com foco no uso das bicicletas e suas vantagens para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e também para o trânsito nas grandes cidades. E hoje temos o prazer de receber no nosso programa o Avelino Marques, que é triatleta, um triatleta muito experiente, que vai nos contar as suas peripécias nas provas de triatlo e também contar sobre a importância do uso da bicicleta para a saúde das pessoas, já que ele é professor de educação física. Avelino, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Primeiro, contar um pouco quem é o Avelino. Avelino, você veio da onde? Qual é a sua trajetória aqui em Brasília? Conta um pouquinho da sua vida para nós, Avelino. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu vim de Belo Horizonte, sou mineiro, vim para Brasília com 6 anos de idade e aqui formei minha vida, minha família. Sempre fui esportista, tendo como exemplo meu pai e minha mãe, que sempre praticaram esporte. E entrei na área de educação física, né? Uma área muito rica, muito promissora hoje em dia. E como eu tinha muito jeito para o esporte, eu não me contentei só com futebol, com karatê, que eu sou faixa preta de karatê. É mesmo, Avelino, também? Além de triatleta, faixa preta de karatê. Faixa preta, karatê, segundo dan. Eu quis algo mais. E aí descobri o triatlo. Isso em que ano, Avelino, mais ou menos? Pois é, o primeiro triatlo que aconteceu em Brasília foi em 1984. E eu trabalhava numa academia como professor e a dona da academia viu esse convite para a população de Brasília e eu me interessei. Mas como na época não estava pedalando, mas já corria, nem nadando, eu tive 15 dias de treino. Só? 15 dias, mas encarei o desafio. Na época era uma coisa nova, ninguém sabia o que fazer, nem como treinar direito. Uhum. Não tinha bicicleta, na época peguei uma bicicleta emprestada e eu lembro até hoje que a prova foi lá no grupo de busca e salvamento, GBS, Sim. ali nos bombeiros do lago, né? Então eu cheguei, entreguei a bicicleta na véspera, uma Caloi 10 na época, né? E não tinha nem sapatilha, não tinha uniforme direito, e voltei para casa desse tamanho, pensando, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Mas dormi tranquilo e acordei e enfrentei a prova. Eu sei que era uma prova de 1.000 metros de natação no Lago Paranoá, 30 quilômetros de ciclismo e 8 quilômetros de corrida. Uhum. Hoje é considerado um triatlo, vamos dizer assim, até curto. E fui para natação. No ciclismo, na época, não tinha o isolamento do trânsito, a gente pedalava mesmo no meio dos carros. E eu sei que eu nadei bem, na minha expectativa, saí para pedalar também tranquilo. E eu sei que na corrida, Gustavo, eu fui notando que os atletas que vieram de fora, principalmente, estavam praticamente andando. E ali, na corrida, que eu me senti bem na prova. Sim. E comecei a passar os concorrentes. Resumindo, eu cheguei em 30º lugar no geral. Nossa, então foi uma surpresa. Pela sua primeira experiência, prova, né? com 15 dias de treino, até as pessoas, pô, mas você leva jeito para isso e tal. E aí pronto. Mas, Avelino, você falou de um triatlo pequeno, né? Resumido, vamos dizer assim. Conta pra gente, para os nossos telespectadores, o que é o triatlo? O que é uma prova de triatlo, uma prova oficial de triatlo? Quantos quilômetros são de bicicleta, de natação, de corrida? O triatlo, Gustavo, o tri, né, já diz, então são 3. Então são 3 modalidades. Uhum. Em sequência, a natação, o ciclismo e a corrida. E existem várias metragens dentro das 3 modalidades. Desde o short triatlo, que é o menor, que é 750 de natação, 20 km de bicicleta e 5 km de corrida. Tem o triatlo olímpico, que é o que é usado hoje nas Olimpíadas, que é 1.500 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. E aí tem o meio Ironman, né, que é a famosa prova Ironman, que significa o Homem de Ferro, que aí já são 1.900 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida.
A coisa já fica mais séria. Claro, lógico. E aí tem o Ironman, que é o dobro do meu Ironman, que são 3.800, 180 de ciclismo, Nossa Senhora. daqui em isso. Goiânia, e 42 de corrida, só para finalizar. E você já é um Ironman? Eu Um sou homem de ferro? eu tive essa felicidade de completar 2 Ironmans em 2009 e em 2011. Agora, triatlo, eu tinha mais de 120 provas nas costas. Nossa, tudo isso. Porque quando eu comecei em 84, o Ironman era uma prova mais seleta, era uma prova assim, mais difícil. E como a gente não tinha muito tempo para treinar, a gente se dedicava às provas menores. Então eu já fui para 7 mundiais, representando o Brasil, de triatlo olímpico, né? E entre os outros triatlos, eu nem sei mais quantos foi, mas uma média aí de umas 120 provas em 22 anos de carreira. E além do Ironman, existem outras provas mais difíceis, tipo o Ultraman. O Ultraman é o dobro do Ironman, né? E ainda tem o Deca Ironman, que são 10 provas de Ironman em 10 dias consecutivos. Entendi. Inclusive o campeão do ano passado foi um brasileiro. Nossa. Um carioca. Pô, mas você já fez 2 Ironmans que você falou, né? Completou 2. Eu completei 2, e por sinal até bem, eu respeito muito essa prova de Ironman, porque quando eu entro numa prova eu tenho um espírito competitivo muito forte. Para mim não basta participar, tem que ganhar. Tem que tentar ganhar, Então né? eu me cobro muito, sempre entrei nas provas muito bem preparado. Tanto é que em 2009, o primeiro Ironman, eu fiz em 10 horas e 18. Tinham 120 concorrentes, né, de 34 países, foi em Florianópolis. Eu cheguei em 12º. E em 2011, tinham 90 concorrentes, eu cheguei em 5º lugar. Você estava falando da preparação. Como é que é a preparação de um atleta para uma prova dura? Porque 180 quilômetros de bicicleta, 42 quilômetros correndo, mais 3.800 metros nadando, isso não é para qualquer um. Qual é a preparação para um atleta participar de uma prova dessa, em termos de treinamento, de alimentação também? Imagino que deve ter uma alimentação especial. Sim, tem. Conta pra gente aí como é que você se prepara para uma prova dessa. Olha, para você fazer e completar bem um Ironman, você tem que ter uma bagagem já esportiva boa. E especificamente para o Ironman, você tem que ter aí pelo menos 1 ano de treino específico para essa prova. Porque são mais de 10 horas de você estar ali num esforço constante. Agora é aquilo, para você fazer um Ironman como participante, para você completar a prova é uma coisa. Agora, para você chegar e tentar buscar a vaga para o Ironman no Havaí, é bem diferente. Entendi. Então você tem que sempre manter a sua média, tem que ficar de olho nos adversários. É uma prova totalmente diferente. Então você tem que, pelo menos, treinar 1 ano, 2 anos, todos os dias, descansar somente uma vez na semana. Tem que ter questão de fisioterapeuta para cuidar das lesões, tem que ter uma alimentação muito balanceada, horas de descanso, se abster de qualquer noite mal dormida, saídas, noitadas, balada, não pode ter, porque um esporte não combina com isso. Então, para você fazer um Ironman bem feito, tem que ter muita dedicação. Entendi. Agora, você treina essas 3 modalidades todo dia? Você, por exemplo, vai nadar, vai correr e vai andar de bicicleta, pedalar todos os dias? Ou essas coisas você balanceia durante a semana? Não, todos os dias não tem condição de você fazer as 3 modalidades. Agora, com certeza, 2 modalidades você tem que fazer no mesmo dia. Porque você começa uma prova de triatlo, tem a questão da natação. Aí você está na horizontal. Aí você senta na bicicleta para o ciclismo. E depois você corre na vertical para finalizar a corrida. Então, a gente tem que encarar o triatlo como uma prova só. Em termos de desempenho competitivo, você não pode
nadar, aí você vai se adaptar para o ciclismo, mas depois vai se adaptar para a corrida. Não. Hoje a competitividade é muito grande, você já tem que sair da água pedalando forte, entregar a bicicleta e sair correndo forte. Senão você não vai conseguir um bom desempenho. Agora, a gente não faz as 3 modalidades, a gente sempre faz a natação 4 a 5 vezes por semana. Porque a natação no triatlo é quase que como uma fisioterapia. Ela não tem impacto, é um meio líquido onde você pode relaxar. O ciclismo 3 vezes na semana e a corrida de 3 a 4 vezes também. Mas hoje em dia, em termos de competição, se você quiser ser um atleta competitivo, não basta você, por exemplo, às vezes a pessoa tem afinidade ou tem sempre a corrida como seu forte. Não, você tem que ser bom nos 3. Nos 3. Avelino, nós estamos acabando nosso primeiro bloco, mas no próximo bloco você vai contar algumas experiências marcantes que você passou nessas provas aí, que eu sei que você tem algumas histórias muito interessantes em provas que você participou. Fique com a gente acompanhando nosso papo com Avelino Marques, nosso triatleta, no próximo bloco do Ciclovida. Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, e hoje temos o prazer de estar recebendo no nosso programa o Avelino Marques, que é triatleta. Avelino, você é conhecido aqui na cidade como Avelino PO. Por quê? O que é PO? Conta pra gente o que é essa sigla. Pois é, Gustavo. Essa história do PO é muito engraçada. Teve uma época que eu estava eu sempre faço musculação, que a musculação para mim é que sustenta e evita lesões e fortifica a musculatura para você aguentar os treinos duros, né? Então eu estava numa academia aqui no Lago Norte e aí ia ter um campeonato de musculação. Aí eu nem me importei em se inscrever e tal, mas no dia que eu fui fazer a atividade lá, um sábado, era exatamente esse dia do campeonato. Aí o dono da academia falou: não, Avelino, se inscreve aí e tal, dá uma força aí pra gente. Eu falei: não, então tá, põe meu nome aí. Só que, na época eu tava com 43 anos, né? E só tinha uma meninada lá. Eu falei: pô, esses playboys vão acabar comigo. Eu falei: não, mas entra aí. Aí tá, né? Eu me inscrevi e era um campeonato diferente. Eram 3 exercícios, que era o agachamento, o supino e a remada. Só que era assim, era 30% do seu peso. Então não era só um campeonato de força. Sim. Era de força e de resistência. Então tá, né? Então fui lá pro agachamento, eu sempre fiz muita perna. Fiz 136 repetições. Nossa! Até exaustão. Aí a menina, rapaz, esse cara não sei o quê. Aí no supino fiz umas 60 repetições e na remada 50. Resumindo, no final lá eu ganhei esse campeonato. E aí fiquei, assim, o pessoal depois ficou: pô, mas como é que a meninada perdeu pro coroa e tal? Aí qual que é o seu segredo? O que que você toma e tal? Eu falei: olha, meu amigo, o meu segredo é o PO. Você conhece o PO?
Não, o que que é isso? Não, então tá, daqui uma semana eu te falo. Aí aquela molecada ficou curiosa. E aí, como é que é? Você vai falar pra gente o que é SPO? Aí eu falei, claro, hoje eu vou falar. Olha, é o balanço exato entre a proteína e o carboidrato. Você acha em qualquer supermercado, muito barato. Mas como é que significa essa sigla, né? Falei, você quer saber mesmo? É pão com ovo, amigo. Porque eu não tomo nada. Esse é o grande suplemento, exatamente, né? Pão com ovo. E aí o pessoal nas provas, né? Pô, o que você toma e tal, que você sempre chega bem, sempre tem um desempenho. Eu falo, meu amigo, é o PO na cabeça. Pão com ovo. E aí fiquei conhecido aí como Avelino PO. Mas assim, eu sempre falo, olha, gente, não tem segredo. É alimentação balanceada e muito treino. Ah, claro. Mas, Avelino, conta pra gente também assim, você obviamente você participou, você falou de dezenas, centenas de provas, Sim. e com certeza você deve ter tido alguns problemas em algumas provas dessas, algumas situações pitorescas. Conta pra gente uma delas aí. Foram algumas, né? Uma delas, eu fui pro Mundial na Austrália, Sim. em 1991. E aí a Austrália, né, famosa lá pelos tubarões, né, e tal, tanto é que no local que a gente ia nadar, tinha umas boias. Eu perguntei, o que aquelas boias? Não, é porque tem uma rede ali para proteger os atletas. Aí eu fui dormir com isso na cabeça, né? E sempre vinha aquela música do filme do tubarão. Sonhando, né? Com o tubarão atrás de você. Aí tá, né? No dia da prova, tá lá, eu tô na área de aquecimento, mas relaxei, né? Pô, que beleza, tô aqui na Austrália, do outro lado do mundo. E distraí, rapaz. Quando eu me distraí, quando eu olho lá para a linha de largada... Você viu uma batana? Era a minha touca que estava lá tendo a largada. E eu na área de aquecimento. Nossa. Aí uma mulher, me avisou, eu saí correndo, Gustavo. Lógico, perdi uns 30 segundos, 40 segundos, mas foi a minha melhor prova de natação. Pra você ter ideia, eu nadei os 1.500 metros em 21 minutos. Nossa, é uma coisa assim, um tempo passa. Mas por quê? Eu vinha com o tubarão na cabeça. Achando que o tubarão estava atrás de você. Com certeza, nadei muito, saí daquela, o quê? Carne brasileira não vai comer aqui não. Mas, Avelino, outra coisa, uma coisa que me surgiu, que eu imaginei aqui, uma prova tão extensa como essa. Por exemplo, na hora você está com vontade de fazer um xixi, como é que faz como é que é? Antes da prova, fazer o número 1, 2, porque senão pode acontecer isso, como aconteceu comigo também. Uma vez eu fazendo uma prova, deu aquela vontade, além de você comer, às vezes come alguma coisa de fibra, né? E acelera o processo. Então não tinha onde eu ir, era uma prova muito descampada. E eu tive que fazer o seguinte, eu tive que subir num pé de manga. Subi no pé de manga, amigo, era um pezinho pequeno, mas a copa muito bem arborizada, muitas folhas. E foi dali mesmo. Se escondeu ali dentro. Dali de cima. Mas olha, isso acontece principalmente para você fazer o xixi, porque você toma muito líquido, né? Muito líquido. E às vezes você toma muito isotônico, e isso acelera o processo. Então, geralmente, às vezes, quando você está numa situação de prova, você disputando ali posições... Faz no calção mesmo? Faz. É mesmo? Faz correndo mesmo, e depois você se lava. O que vale é você pegar a medalha. Tá certo. Mas, Avelino, nosso programa aqui também tem um foco assim, na questão do uso das bicicletas, como eu falei no início. Eu queria que você comentasse agora como é que você vê a cidade que você mora, nós estamos em Brasília. Brasília é uma cidade boa para se pedalar, para treinar também, você obviamente tem que treinar muito, pegar sua bicicleta e sair praticamente todos os dias, como você falou. É uma cidade segura? É uma cidade boa para pedalar? Ou você acha que tem que melhorar alguma coisa? O que você acha como atleta, como usuário de bicicleta, como é que você vê a cidade? Olha, como eu te disse, meu primeiro triatlo eu fiz em 84. Então, naquela época, chegava ali 8h30, 9 horas, o trânsito era um sossego. Então você podia sair para treinar tranquilamente, eu sempre tive uma flexibilidade de horário. Mas lógico, Brasília cresceu, não é mais o que era antigamente, aumentou muito o número de veículos nas ruas, então hoje você tem que tomar muito cuidado. Pedalar em determinados locais, pedalar em determinadas horas, em determinados fluxos, sempre contra fluxo, e nunca pedalar sozinho. Agora, infelizmente... Por que nunca pedalar sozinho? Porque, primeiro... Tem muito roubo, muito assalto... Além de roubo, de assalto,
você em grupo, você é mais respeitado. Entendi. Infelizmente. Então hoje o motorista, o cidadão brasiliense, e olha que Brasília é uma cidade que se respeita muito a faixa, mas ainda falta o respeito ao ciclista. Então quando eu saio para treinar, eu sempre rezo, peço para sempre voltar bem, mas não tem jeito, sempre eu passo um susto, um ou dois. Então você hoje em dia tem que ter muito cuidado, tem muita gente, inclusive uns colegas meus, que estão sempre pensando ou já abandonaram o esporte por esse perigo. O ciclista, infelizmente, é a parte fraca do trânsito. Então, hoje em dia, eu acho que deveria ter mais campanhas para respeitar o ciclista. Não só o ciclista que está indo trabalhar, que está se locomovendo, mas o que está fazendo lazer, o atleta, porque ele está ali, mas se tivesse um outro local apropriado, com certeza ele não estava se submetendo àquele perigo. Mas eu acredito que se houvesse mais campanhas de conscientização do motorista, de respeitar o ciclista, respeitar o atleta, nós poderíamos evitar vários acidentes como estão ocorrendo hoje. Isso que você está falando aí, por exemplo, se houvesse mais respeito e obviamente tivesse mais infraestrutura também, né? Brasília já tem muitas ciclofaixas, tem algumas ciclovias, mas eu acho que não precisa mais isso aí. As pessoas usariam mais a bicicleta no seu dia a dia, até para ir trabalhar, para fazer uma compra pequena, tal. Eu vejo muita gente dizendo que não usa bicicleta com medo de ser atropelado, porque o motorista é mal educado e a infraestrutura que para o ciclista é insuficiente ainda. Então a gente precisa, como você falou, melhorar a educação, né? Melhorar, enfim, porque a lei a gente tem bastante, né? Por exemplo, existe a lei que determina que o motorista tem que passar 1,5 metro. 1,5 metro. Meio do ciclista. Eu queria saber se o Detran já multou alguém que estivesse a menos de 1,5 metro. Né? Você usa bicicleta para ir trabalhar? Já usei. Já usou? Usei. E, lógico, a gente tem que evitar alguns locais. O Eixão é um local muito perigoso. Hoje em dia está muito difícil você pedalar sem correr nenhum risco de algum carro te tirar um fino ou te atropelar mesmo realmente. Mas eu já usei e às vezes eu utilizo ainda porque eu trabalho no TJDFT, mas de manhã eu dou aula. Aula de educação física? Aula de educação física, como personal. Então, às vezes eu vou de bicicleta. Entendi. Mas é uma coisa que às vezes você tem que repensar. Infelizmente, hoje, para você ter um trajeto seguro entre o seu local de residência e o trabalho, são poucos. É difícil, por exemplo, aqui nós estamos no Lago Norte, para ir para o centro da cidade, tem trechos aqui que são muito difíceis de passar de bicicleta, em determinados horários também é muito difícil. É muito difícil, a gente tem que arriscar. Agora, o que eu acho e enfatizo é que tem que ter a campanha de conscientização, porque só o motorista sabendo que aquele ciclista que está ali, indo trabalhar com sua bicicleta, é menos um carro que está na rua, ele tinha que ser muito mais respeitado. E nós estamos chegando a um ponto aqui em Brasília, são emplacados por mês aqui em Brasília cerca de 10 mil a 11 mil carros. Onde é que a gente vai parar com isso? A cidade está literalmente parando. Né? Se trancando, né? Tem horários que você não consegue andar mais de carro aqui, de tanto carro. Né? Obviamente você vai ter que mudar. E uma das alternativas é as pessoas usarem mais as bicicletas, pequenos trechos. Agora tem que ter segurança e tem que ter educação também dos motoristas, né? E também dos ciclistas, né? O ciclista também tem que ter educação, não ultrapassar o sinal vermelho, andar de capacete, respeitar o pedestre, não andar na contramão, né? Que muito ciclista acha que é mais seguro e não é, né? Nós sabemos que não é. Mas, Avelino, infelizmente o nosso programa está terminando. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui, contando essas histórias pitorescas do triatlo que você passou e dando uma aula para a gente do que é o triatlo. Você está de parabéns, é uma pessoa que a gente tem que reconhecer que realmente é um exemplo para todos nós. E muito obrigado pela sua presença aqui. O programa está aberto aqui para você voltar outras vezes para contar novas histórias do triatlo. E muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.